Sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre NBC TSP04 Stocks, ok? Alguns conceitos, não vamos abordar a norma toda, foi feita seleções de apenas alguns conceitos que podem cair em prova e é isso que a gente vai abordar. Vamos seguir em frente. Antes de mais nada, é importante entender o que são estoques. Então, estoques são ativos, então não são passivos, são ativos, ok? Em que situações? Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção. Outra situação, materiais ou suprimentos a serem consumidos na prestação de serviços. Mesma situação do outro, um no processo de produção, outro na prestação de serviço. Mantido para venda ou distribuição no curso normal das operações. Em processo de produção para venda ou distribuição. Processo de produção para venda ou distribuição. Essas são as 4 formas de estoque que a norma traz. Detalhes específicos, ok? Entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis, regime de competência, deve aplicar esta norma, né? A norma de estoque, em todos os estoques. Mas tem exceções. Essa entidade que elabora a demonstração contábil no regime de competência. E as exceções são instrumentos financeiros, produção em andamento, vindo de contratos de construção, ativos biológicos ligados com atividade agrícola, produto agrícola no ponto de colheita. Ok? E a outra exceção é serviço em andamento. Em que situações? Sem custo ou valor irrisório. Então, serviço em andamento, sem custo ou valor irrisório, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola, produto agrícola no ponto de colheita, instrumentos financeiros, produção, andamento, contratos de construção. A norma também não se aplica à mensuração, então não se aplica, ok? Mensuração de estoques mantidos por. Aí é uma série de, por exemplo, na linha A, é uma série de itens envolvendo questões de agrícolas, ok? Agrícolas. Então, por exemplo, produtor agrícola, né? E florestais, produtor agrícola após o ponto da colheita, minerais e produtos minerais, aí na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas estabelecidas nesses setores. Então não se aplica também a mensuração dos estoques mantidos por, nessa situação, né, dessa questão da agricultura, de alguns pontos da agricultura, né, na medida em que eles sejam, isso aqui é importante, tem que estar na medida em que seja mensurado pelo valor realizável líquido. Ok. Sendo mensurados pelo valor realizável líquido, alterações desse valor, ou seja, no valor realizável líquido, devem ser reconhecidas aonde? No resultado. Ok? E a linha B fala sobre que também não se aplica a norma à mensuração dos estoques operadores de commodities. Ok? Que mensura seus estoques pelo valor justo, nesse caso é valor justo, deduzido de custo de venda. Então, na linha A é valor realizável líquido, e enquanto os operadores de commodities, valor justo deduzido dos custos de vendas. E as alterações acontecem da mesma da linha A. E as alterações, no caso do valor justo, né, deduzido de venda, devem ser reconhecido no resultado do período. Ok, 2 conceitos importantes. Primeiro conceito. O que é valor realizável líquido? É o preço estimado, o preço custo normal das operações, menos custos estimados para a conclusão e gastos necessários para ocorrer a venda. Gastos estimados necessários para ocorrer a venda. Então é como se fosse o valor realizável líquido.
Então, valor realizável líquido é igual ao preço, né? O que é estimado aqui no custo normal das operações, preço no custo normal das operações, menos custo estimado de conclusão, né? Ok. E menos os gastos necessários para ocorrer a venda. Gastos necessários, venda. Ok? Então, é preço estimado de venda no custo normal das operações, menos custo estimado para a conclusão e os gastos necessários para ocorrer a venda. Outro conceito importante, custo corrente de reposição, que é o custo que a entidade incorreria, né, teria para adquirir o ativo na data da demonstração contábil. Quanto ela ia gastar, né, para adquirir o ativo na data da demonstração contábil. Vamos avançando. Estoques compreendem bens adquiridos e mantidos para revenda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas para revenda, né, terrenos e outros imóveis para venda. Então, bens adquiridos e mantidos para revenda. Estoques também compreende produtos acabados e produtos em processo de produção. Importante. Produtos acabados, produtos em processo de produção. Estoques também inclui matérias-primas e materiais aguardando utilização. Matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção. E bens adquiridos ou produzidos pela entidade para distribuição a terceiros, gratuitamente ou por valor irrisório. Aqui cita alguns exemplos, como livros didáticos produzidos por autoridades de saúde para doação a escolas. Em muitas entidades do setor público, os estoques estão relacionados com prestação de serviços. Então, muitas entidades, e não com mercadorias compradas e mantidas para revenda ou os bens produzidos para venda. Estoques no setor público podem incluir, a norma traz diversos exemplos, vamos citar alguns: munição, material de consumo, manutenção expediente, peças de reposição, mas nesses casos aqui, né, instalação industrial e equipamento, com exceção daqueles tratados pelas normas de ativos imobilizados, estoques estratégicos, reserva de energia, estoques de moeda não emitida, né, materiais de serviço postal mantido para venda, serviços em andamento, incluindo, aí vai, materiais educacionais, né, didáticos, serviços a clientes, serviços em andamento, materiais educacionais, serviços a clientes, por exemplo, serviços de consultoria informática que são vendidos a preço de mercado de transação sem favorecimento. E por último, terrenos e propriedades para venda. Outros pontos interessantes, custo dos estoques. Okay? Custo dos estoques. O valor do custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, tanto de aquisição como de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Custo de estoques, custo de aquisição e transformação e outros custos para trazer estoques à sua condição e localização atuais. Mensuração de estoques. Estoques, objeto desta norma, né? NBC-TSP 04, devem ser medidos pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, um dos dois. E dos dois, o menor. Então, pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. A exceção
vai estar aqui, onde a gente vai verificar, 16 e 17. No 16, traz que quando os estoques tiverem sido adquiridos por meio de transação sem contraprestação, é uma exceção. Transação sem contraprestação, o custo deve ser mensurado pelo seu valor justo na data do seu recebimento. Ou seja, aqui é bem específico. Transação sem contraprestação, valor justo na data do recebimento. Já não é daquela situação de valor de custo, valor realizável líquido dos dois o menor. A outra situação é, estoques devem ser medidos pelo menor valor entre o custo e o custo corrente de reposição, que já entra custo corrente de reposição, aquilo que a gente aprendeu. Quando são mantidos para distribuição gratuita ou por valor irrisório, e consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório. Então, essa parte de menor valor entre custo e custo corrente de reposição, é interessante gravar essa parte de distribuição gratuita ou valor irrisório. É basicamente o que faz a diferença. Por último, reconhecimento do resultado. Quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos, o valor contábil desses itens deve ser reconhecido como despesa do período. Deve ser reconhecido como despesa do período. Ou seja, vender o estoque, despesa, o valor contábil dele deve ser reconhecido como despesa do período, em que a respectiva receita é reconhecida. Se não houver nenhuma receita, a despesa deve ser reconhecida quando as mercadorias são distribuídas, ou o serviço é prestado. Nós temos a seguinte situação aqui. Tem receita, deve ser reconhecido como despesa do período. Não tem receita, a despesa deve ser reconhecida quando as mercadorias são distribuídas ou o serviço é prestado. Não tem receita, é só quando ocorre essa distribuição ou o serviço é prestado. A quantia, o valor, de qualquer redução dos estoques, para valor realizável líquido e de todas as perdas de estoques deve ser reconhecida como despesa do período em que a redução ou perda ocorrer. Redução dos estoques para o valor realizável líquido e de todas as perdas de estoques, despesa do período em que a redução ou perda ocorrer. Quantia de qualquer reversão de redução de estoques deve ser registrada no período em que a reversão ocorrer. Então, valor de qualquer reversão de redução de estoques deve ser registrada no período em que a reversão ocorrer. E como deve ser o registro? Como redução do item reconhecido como despesa no período em que a reversão ocorreu.